Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. E nas sextas eu falo sobre mitos e lendas enquanto me maquio ou outras histórias. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não se esqueçam de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo, essa é a segunda e a última parte do caso da Anita Kolbe. E eu preciso dar o aviso. Se você é uma pessoa mais sensível com temas relacionados a abuso sexual e tortura, eu recomendo que você não assista esse vídeo, mas se você for um dos seguidores teimosos, que é a grande maioria, e for assistir de qualquer jeito, eu vou deixar os avisos antes de alguma parte que eu vou falar mais detalhes gráficos. E eu recomendo que você pule, se você não se sente bem assistindo isso. E eu também preciso avisar que vocês vão 100% sair desse vídeo com muita raiva. Então, chega já a blá e vamos pro caso de hoje. Na primeira parte desse caso, eu contei pra vocês quem foi a Anita Kolbe, quem era ela, seu marido, sua família, tudo isso. E também como foi toda a investigação até o ponto em que o detetive Graham Rosetta recebeu uma nova pista falando sobre os possíveis novos suspeitos do caso. Mas antes de falar sobre eles, eu preciso contar pra vocês um pouco, resumidamente, sobre o relatório de autópsia. Eu não vou dar mínimos detalhes, mas o suficiente para que vocês entendam o porquê esse caso chocou a nação e o porquê ele se tornou um dos mais famosos da Austrália. Quando Anita Kolbe foi encontrada em Prospect e foi levada para o legista, ela tinha diversas lacerações em todo o seu corpo, especialmente do lado direito de seu pescoço, que estava completamente destruído. Ela tinha ferimentos de defesa na mão esquerda, além de várias escoriações nos braços e nas pernas, além de sinais bem claros de que havia sido violentada sexualmente de todas as formas. E de acordo com o relatório, ela morreu pela perda excessiva de sangue. Se você não assistiu a primeira parte do caso, eu recomendo que você assista, porque senão você não vai entender nada que eu falar nessa segunda parte. Então eu vou deixar o link aqui em cima, que eu nunca sei qual é o lado. E lá eu finalizei com a informação de que o detetive Graham Rosetta havia recebido uma pista sobre um carro Holden Sedan branco que havia sido roubado exatamente no dia do assassinato de Anita e que também batia exatamente com a descrição de todas as testemunhas que viram uma mulher sendo sequestrada e que mais tarde foi confirmado que realmente era Anita Kolbe. E os homens responsáveis por esse roubo eram John Travers e Michael Murdoch, de 18 anos de idade, e Leslie Murphy, de 22, também conhecido como Les Murphy. John Travers morava em um subúrbio de Sydney chamado Downside, que ficava perto de Blacktown, que era onde Anita morava com os pais. Sua mãe lhe teve com apenas 15 anos de idade, seu pai abandonou a família pouco tempo depois, e John entrou no mundo do crime desde cedo, mais especificamente por volta dos 10 anos de idade. Ele conhecia Michael Murdoch há bastante tempo e os dois eram completamente inseparáveis. Tudo que John fazia, Michael ia atrás. E apesar de Leslie ser mais velho, ele também vivia grudado com os outros dois, principalmente porque ele namorava com uma das irmãs de John, que por sinal era o líder da gangue. E só para vocês terem um pouco de noção do quão perigoso John Travers era, ele já era fugitivo da polícia porque ele havia aparentemente abusado um homem e uma mulher. Além disso, ele era conhecido na comunidade por ser diabólico e cruel, principalmente porque ele praticava o zoosadismo, que se você não sabe o que é o prazer derivado da tortura de um animal, que ele fazia bastante. E claro, ele também tinha que ter um interesse bem esquisito, que era o fato de que ele amava facas. E quando essa nova informação surgiu para os detetives, considerando que eles já conheciam esses 3 homens porque todos tinham registros criminais enormes, foi criada uma força-tarefa secreta exatamente para que eles evitassem toda a atenção da mídia, que era muita,
E isso porque os policiais estavam morrendo de medo de que essa informação fosse vazada e, consequentemente, os 3 homens conseguissem fugir. E para isso, todos os 3 foram vigiados, porque eles nunca ficavam em um único lugar. Eles sempre estavam ou na casa do amigo, ou na casa da tia, ou na casa da namorada. E então os policiais também tiveram a ajuda de vários informantes. E pouco tempo depois, eles descobriram que John e Michael estavam ficando na casa da tia de John. E então, no dia 21 de fevereiro de 1986, uma sexta-feira, às 6 horas da manhã, e 19 dias após o crime, toda a força-tarefa se encontrou na delegacia de Blacktown para que eles pudessem conversar e rever todo o plano. E lá, a força-tarefa foi dividida em 2 grupos. Um grupo foi comandado por Graham Rosetta e o segundo grupo foi comandado por Ian Kennedy, que eram os detetives principais do caso. E o plano consistia em cada grupo ir para uma casa diferente, um para a casa da tia de John e outro para a casa onde Leslie Murphy estava, porque dessa forma todos seriam capturados ao mesmo tempo e não teria chance do outro escapar. E todos os policiais envolvidos foram aconselhados a manter a calma e o controle, porque, como eu falei para vocês, a atenção da mídia era gigantesca, e com a atenção da mídia, principalmente depois que o relatório foi divulgado para todo mundo, toda a população estava enfurecida, inclusive os policiais. Então todos os nervos estavam à flor da pele e eles não podiam de forma nenhuma arriscar cometer brutalidade policial, porque se isso acontecesse, poderia estragar todo o caso. O grupo de Ian Kennedy foi até a casa da família de John Travers, onde eles fizeram a entrada forçada e encontraram Leslie Murphy lá dentro. E ele não resistiu e nem pediu por um advogado, simplesmente foi. E na mesma hora, o grupo do detetive Graham Rosetta entrou na casa da tia de John Travers e eles encontraram John e Michael deitados, dormindo tranquilamente na mesma cama. E eles também não resistiram e nem pediram por um advogado. E na casa foi encontrada uma faca manchada de sangue embaixo da cama onde os 2 estavam dormindo. Ao chegarem na delegacia, o plano era conversar e questionar cada um dos homens separadamente sobre o roubo do carro, e aos poucos eles iriam introduzindo o assassinato de Anita Colby, conectando com o carro. E Leslie e Michael admitiram o envolvimento no roubo do carro, mas eles negaram qualquer coisa com o caso de Anita Colby. E em seguida, cada um assinou uma declaração e receberam fiança condicional e foram livres. Mas isso era parte do plano dos policiais, porque os 2 estavam 100% com vigilância, então todos os seus passos estavam sendo monitorados. E os policiais queriam até que eles fossem fazer qualquer coisa que levasse a alguma evidência que pudesse ligá-los ao crime. E isso tudo considerando que os policiais não tinham nenhuma evidência que ligasse nenhum deles ao crime, apenas tinham 99% de certeza por conta da intuição, mas eles precisavam daquele 1% para levar para o julgamento. E por conta disso, John Travers continuou em custódia, principalmente pelo fato de que os detetives acreditavam que ele era o líder e que os outros apenas tinham seguido as suas ordens. E durante o seu interrogatório, ele também admitiu o envolvimento no roubo do carro. E em seguida, o detetive Graham Rosetta mostrou para ele a faca que eles encontraram debaixo da cama e perguntou tranquilamente para John que sangue era aquele. E a resposta dele foi: "Eu não cortei a garganta daquela vadia." Só que tinha um problema, porque até então ninguém havia mencionado o nome de Anita Colby e nada relacionado ao caso dela. Eles apenas estavam falando sobre o roubo do carro. Então era bem estranho ele ter falado aquilo do nada. E o detetive também achou isso bem estranho. E isso só fez com que todo mundo encontrasse aquele 1% de certeza que estava faltando. Pouco tempo depois, John pediu para ligar para sua tia para que ele pedisse que ela lhe trouxesse cigarros. E na verdade não era a tia dele, era a tia da sua namorada, mas eles meio que se viam como uma família só, então ele chamava ela de tia e ela considerava ele como seu sobrinho. E a partir de agora eu vou chamar ela sempre como a tia ou Miss X, e mais na frente vocês vão entender o porquê disso.
Quando John fez a solicitação, os detetives permitiram, só que obviamente eles não deixaram ele ligar, então outro policial fez a ligação. E assim que a Miss X atendeu o telefone e descobriu o que estava acontecendo, que ele estava na delegacia, ela começou a chorar desesperadamente e disse que estava preocupada com o comportamento de John em relação às mulheres. Ela ainda acrescentou que se eles não tivessem ligado para ela com certeza faria isso mais cedo ou mais tarde, porque há 2 semanas ela não conseguia dormir pensando sobre isso. E então, antes de ir para a delegacia, ela se encontrou com os detetives Graham Rosetta e Ian Kennedy para que eles pudessem conversar melhor sobre isso. E lá ela disse que John Travers havia confessado para ela de que ele havia cometido diversos crimes e que ele sempre carregava uma faca no bolso, porque ele nunca saberia quando que ele precisaria usá-la. E depois que começaram a surgir as informações sobre o caso de Anita Kolbe, ela tinha certeza absoluta, ela tinha uma intuição muito forte sobre isso, de que John estava envolvido de alguma forma, mas ela não tinha nenhuma evidência disso. Mais tarde, depois dessa conversa, os detetives perguntaram a Miss X se ela estava disposta a ir entregar os cigarros para John e conversar com ele para ver se ele soltava alguma informação sobre o crime, se ele falava qualquer coisa. Só que tudo isso enquanto usava um gravador. E ela concordou, ela disse que sim, apesar de estar, obviamente, muito nervosa, mas ela queria tentar ajudar de alguma forma. Então, no dia seguinte, 22 de fevereiro, ela voltou para a delegacia e ela foi instruída a conversar normalmente com ele, da forma mais natural possível, porque ele não podia de forma nenhuma perceber que ele estava sendo gravado ou até mesmo que tudo aquilo tinha sido armado, e funcionou completamente. Os dois conversaram por 20 minutos e quando Miss X saiu da área da cela, ela começou a chorar, ela estava muito mal, estava tremendo e confirmou para os detetives que sim, que John era o culpado e que sim, que ele havia matado Anita Kolbe. Depois disso, ela foi levada para a sala de interrogatório para que ela fizesse toda a declaração e ela contou tudo o que tinha acontecido. Quando ela chegou perto de John e falou com ele, ele imediatamente falou que os policiais estavam tentando culpá-lo pelo assassinato de Anita. E ela então perguntou se ele realmente havia feito aquilo, se ele era o culpado. E ele disse que sim. Em seguida, ele pediu para que ela fosse até a sua casa e pegasse a faca que ele havia usado para o crime, porque ele disse que era a sua melhor faca. Pois é. Ele também teve a cara de pau de pedir que ela se livrasse de várias evidências que tinham em toda a sua casa, como, por exemplo, as roupas que ele tinha usado no dia, que ainda estavam manchadas de sangue. E não acabou, tem mais. Ele disse para ela para que ela fosse falar com Leslie Murphy e dissesse para ele para que ele se livrasse do carro roubado que havia sido utilizado no sequestro, e ainda acrescentou que tinham mais 2 homens envolvidos em tudo, que eram Gary Murphy, de 28 anos de idade, e Michael Murphy, de 33, ambos irmãos mais velhos de Leslie Murphy, que também tinham registros criminais gigantescos. E o mais enfurecedor de tudo isso é que enquanto ele contava tudo para sua tia, ele ficava rindo, até que ela teve que pedir para ele não rir, porque aquilo não era engraçado, porque esse era o nível de John Travers. Ela também chegou a perguntar o porquê que eles haviam matado Anita, e John disse que simplesmente pelo motivo de que ela havia visto seus rostos e que eles não poderiam se arriscar de que ela fosse até a polícia. E para finalizar, com a cereja do bolo, ele deu instruções para sua tia, porque ele tinha um plano muito ruim, por sinal. Ele queria que ela descarrilhasse um trem, porque a estação de trem de Blacktown ficava do lado da delegacia. E então, esse trem bateria diretamente na parede, abriria um buraco, ele passaria pelo buraco e fugiria. Só que quando ele estava contando todo esse plano, ele mesmo viu que não fazia o menor sentido, que ia dar errado, que era impossível e que era completamente sem noção. Então ele mudou o plano, considerando que ele também provavelmente morreria durante todo esse processo. E o novo plano era que ela falasse com Gary e Michael Murphy para que eles fossem até a delegacia por volta das 3 às 3:30 da manhã, de madrugada,
porque era um horário que tinha menos segurança, então seria muito mais fácil. Tirassem ele lá de dentro e todo mundo fugiria e viveria felizes para sempre. O que obviamente ela não fez. E agora os detetives tinham tudo gravado. E como a tia dele se arriscou muito fazendo isso, porque se ele descobrisse que ela tinha se envolvido de alguma forma, ele poderia mandar alguém matá-la. Então ela foi colocada no programa de proteção à testemunha juntamente com seu marido, que por sinal foi incrível porque ele encorajou ela durante todo o processo. E seus filhos também foram colocados nesse programa. E a partir disso, os detetives começaram a referir a ela sempre como Miss X. E após tudo isso, e após a declaração da Miss X, os policiais prenderam Leslie Murphy e Michael Murdoch, e o processo foi igual, eles dividiram a força-tarefa em 2, e cada um foi para uma casa. E novamente, Michael só aceitou, já sabia o que estava acontecendo, e seguiu os policiais. E Leslie foi encontrado deitado na cama com 2 mulheres, na paz, e também não resistiu, e também não pediu por um advogado. E quando os detetives conseguiram um mandado de busca, eles vasculharam toda a casa de John Travers e encontraram as roupas manchadas de sangue e a faca e enviaram tudo para análise. E enquanto isso, Leslie e Michael estavam sendo interrogados pela segunda vez e dessa vez eles admitiram que estavam envolvidos no crime, porém que apenas John havia matado Anita e que eles nem ao menos haviam visto o que tinha acontecido, apesar do fato de que eles estavam no local. Então, John Travers foi interrogado de novo e dessa vez ele contou tudo o que aconteceu nos mínimos detalhes. Na noite do dia 2 de fevereiro de 1986, os 5 homens estavam em uma festa e em um certo momento eles desapareceram e quando voltaram deram versões diferentes para cada pessoa. Mas nesse tempo em que eles estavam desaparecidos, eles haviam dirigido pela Newton Road no carro roubado por volta das 9h50 da noite, quando viram Anita andando em direção à sua casa. Então John e Michael Murdoch saíram do carro e a sequestraram, onde imediatamente começaram a arrancar suas roupas enquanto dirigiam. Em um certo momento, eles chegaram a parar em um posto de gasolina para abastecer o carro e pagaram a gasolina com dinheiro que roubaram da bolsa de Anita, que nesse momento estava sendo mantida presa pelos outros homens para que ela não conseguisse pedir por ajuda. Em seguida, eles dirigiram para Rain Road, em Prospect, onde a puxaram para fora do carro e a arrastaram para uma área isolada, que era a fazenda de John Ring, que foi o homem que encontrou seu corpo. Lá, ela foi abusada sexualmente pelos 5 homens durante 2 horas e de todas as formas possíveis. E como se não fosse suficiente, começaram a agredi-la. Após tudo isso, preocupados com o fato de que ela havia visto seus rostos e poderia facilmente identificá-los, John Travers pegou sua faca e cortou sua garganta, quase a decapitando, e a deixaram ali onde ela morreu pela perda excessiva de sangue. E toda a confissão durou 3 horas e 15 minutos, e ele detalhou tudo, e em momento nenhum ele demonstrou nada. 0 remorso. Na verdade, 0 qualquer coisa. E como agora os detetives já tinham 3 dos 5 homens em custódia, John Travers, Leslie Murphy e Michael Murdoch, eles precisavam encontrar os outros 2 que estavam fugitivos, que era Gary e Michael Murphy. Só que antes disso, o detetive Ian Kennedy foi até a casa de Grace e Gary Lynch, os pais de Anita, e lhe informaram que eles tinham encontrado os culpados e que tinham 3 deles presos, mas que agora eles precisavam encontrar os outros 2. E eles fizeram isso porque eles não queriam que eles descobrissem pela mídia, tanto que no dia seguinte, essa informação já estava em todos os lugares. John Travers, Leslie Murphy e Michael Murdoch foram então levados para a primeira audiência. E durante todo o caminho até o tribunal, tinha uma multidão de pessoas pedindo que eles fossem enforcados e chegaram até a colocarem um boneco sendo enforcado na frente da delegacia para representar o que queriam que acontecesse com os homens culpados. Em menos de 5 minutos, as acusações de roubo, agressão, estupro e assassinato de Anita Kolbe foram lidas pela polícia e nenhum dos acusados falou nada, apenas ficaram em completo silêncio.
Os investigadores então começaram as buscas pelos outros 2 homens que, como eu falei, haviam fugido, e informações sobre eles e suas fotos foram colocadas em todos os lugares e estavam nas primeiras páginas de todos os jornais. E não demorou muito até que um informante dissesse que eles 2 estavam em uma casa de 2 andares em Terry Way, em Glenfield, que ficava a 33 quilômetros de Blacktown, e essa denúncia resultou na captura dos 2 no dia 26 de fevereiro. Quando os detetives entraram na casa, eles encontraram Michael Murphy sentado no sofá, tranquilão, assistindo TV junto com a mulher e um bebê, enquanto Gary tentava fugir pelas portas do fundo, o que obviamente ele não conseguiu porque a casa estava completamente cercada, tanto que tinham até helicópteros sobrevoando o lugar para que eles não tivessem chance nenhuma de escapar. E durante essa captura de Gary Murphy, ele fez xixi nas calças. O que, obviamente, isso foi registrado e colocado em todos os lugares. E um policial disse até, sorrindo, que os outros prisioneiros iriam adorar ver ele daquele jeito, porque veriam o quão covarde ele era. Após a captura, os 2 homens foram colocados em carros separados para ver se eles falavam alguma coisa. Gary ficou quieto, não falou nada, mas Michael Murphy abriu a boca. Ele começou a falar tudo de acordo com a versão dele. E, obviamente, ele disse que não tinha nem encostado em Anita, que ele não tinha feito nada. E, assim como todos os outros, ele jogou a culpa toda apenas em John Travers. O que, novamente, eu não acredito por um segundo, porque, como eu falei pra vocês, o relatório de autópsia mostrava claramente que ela havia sido agredida por várias pessoas diferentes e não apenas uma. Os homens foram acusados de sequestrar, agredir, estuprar e roubar Anita Colby, e John Travers ainda recebeu 2 acusações adicionais em relação à agressão de uma outra mulher em Gaby no dia 8 de janeiro. O julgamento começou no dia 24 de março de 1987 na Suprema Corte de Darlinghurst e durou 12 semanas. Várias pessoas testemunharam, incluindo a mulher chamada Maxine Greensmith, que era vizinha de John Travers, que disse que no dia do crime ela havia visto os 5 homens queimando alguma coisa no quintal, enquanto bebiam cerveja e falavam alto, e mais tarde eles confirmaram que nesse momento estavam queimando as roupas e a bolsa de Anita. No dia 10 de junho de 1987, o júri considerou os 5 homens culpados e eles foram condenados à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, e John Travers se considerou culpado de todas as acusações. E por sinal, todos os homens ficaram com muita raiva de John Travers porque, primeiro, ele se declarou culpado, então se ele estava se declarando culpado, os outros também eram culpados, e também porque ele havia sido gravado e não tinha percebido isso, então eles estavam com bastante raiva. Após as prisões, o detetive Ian Kennedy se recusou a dar qualquer entrevista e ele passou todas as informações para a unidade de mídia para que eles lidassem com toda a imprensa. E ele também insistiu que ele não queria ser a pessoa escolhida para ser considerado o herói nesse caso, porque, sinceramente, não tinha um herói e que se fosse para alguém levar o crédito, todas as pessoas envolvidas na investigação deveriam receber, porque todo mundo trabalhou bastante e fizeram o máximo para que esse caso fosse solucionado. Ele até escreveu uma carta recomendando que todos fossem reconhecidos de alguma forma, desde os advogados aos detetives, até mesmo a mulher que ficou digitando todas as evidências e executando as folhas. John Colby, o marido de Anita, não compareceu ao julgamento porque, como eu falei na primeira parte do caso, ele estava muito mal, ele não estava bem, ele estava completamente destruído. E logo no dia seguinte, ao funeral, ele se mudou para os Estados Unidos, onde ele continuou usando bastante drogas e bebendo muito álcool, até que ele se envolveu em um pequeno acidente e decidiu ficar sóbrio. Em 1987, ele voltou para a Austrália, mas mudou seu sobrenome de Colby para Francis, porque era uma forma dele evitar a mídia, porque eles ficavam em cima do pé dele e não respeitavam nem um pouco o seu momento de luto. Ele chegou até a se casar novamente com a mulher que ele namorou antes de namorar a Anita, quando ele ainda trabalhava como enfermeiro no hospital de Sydney. E depois do assassinato, essa mulher, que eu acho que se chamava Leon, ela tentou ajudar ele da forma que ela conseguia. Ela também não estava morando na Austrália, ela tinha se mudado para Londres. E eles tiveram 2 filhos, mas o casamento não durou muito tempo e se divorciaram 2 anos depois. John também ficou por muitos anos sem saber todos os detalhes do que tinha acontecido com a Anita.
e também sobre o nome dos culpados, mas eventualmente ele acabou descobrindo, e os seus filhos só descobriram que ele era John Colby em 2016, quando estava passando um documentário sobre o caso, e do nada John começou a chorar desesperadamente, os filhos não estavam entendendo o que tinha acontecido, e foi então que ele falou que ele era John Colby e que ela tinha sido sua esposa, e pouco tempo depois ele decidiu voltar para o nome Colby. Alguns meses depois, o hospital de Sydney criou uma placa em homenagem a Anita, onde eles colocaram na capela, e durante muito tempo, eu acredito que até hoje, se duvidar, John fica visitando o local e é de lá onde ele consegue conversar com a Anita. Gary e Grace Lynch, os pais, criaram a bolsa de estudos de enfermagem Anita Colby para ajudar os enfermeiros a continuarem seus treinamentos profissionais e seguirem na carreira. Em 1993, eles, juntamente com os pais de uma menina de 9 anos chamada Ebony Simpson, que havia sido abusada sexualmente e assassinada em 1992, estabeleceram um grupo de apoio às vítimas de homicídio em Parramatta. E de acordo com o site desse grupo, os Lynch e os Simpson, ao se encontrarem pela primeira vez, sentiram a necessidade real de estabelecer uma organização que pudesse oferecer aconselhamento, apoio e informações para famílias e amigos de vítimas de homicídio em New South Wales, e hoje em dia a organização conta com mais de 4.000 famílias. Gary Lynch faleceu em 2008 aos 90 anos de idade, e em 2013 Grace também faleceu aos 88 anos. No dia 2 de fevereiro de 2015, Catherine, a irmã de Anita, fez um memorial público para ela, onde vários policiais e detetives que estavam na investigação compareceram, e ela também fez um discurso onde disse que Anita era uma ótima irmã, uma ótima filha, além de ser carinhosa, gentil e compassiva. Além disso, um pequeno parque em Blacktown foi batizado na reserva Anita Colby em sua homenagem, localizado na Sullivan Street, que era onde ela morava com os pais. Michael Murphy morreu de câncer de fígado na prisão em fevereiro de 2019. E no dia 25 de junho do mesmo ano, uma gangue de presidiários atacou Gary Murphy, que estava com 61 anos de idade, no bloco de chuveiros da cadeia de Long Bay, em Sydney. Um mês depois, ele foi visto em público pela primeira vez no Hospital Prince of Wales de Sydney, onde estava algemado e em uma cadeira de rodas. Os repórteres que estavam no local chegaram a perguntar para ele se ele tinha algum remorso do crime que ele fez, ou até mesmo se ele tinha alguma coisa para falar para a família de Anita, e ele apenas ficou em completo silêncio. O caso de Anita Colby também ficou conhecido como uma das investigações mais bem conduzidas da Austrália, porque quando não tinha evidência, não tinha nada, os policiais continuaram atrás, e até mesmo quando John Colby fez aquela confissão dizendo que ele deveria ser o culpado e que ele realmente deveria ter matado a Anita, eles não acreditaram e continuaram seguindo as informações que tinham até encontrarem os culpados. E toda a investigação durou apenas 22 dias, o que é insano. Eu não consigo pensar agora, assim, de cabeça, um caso que teve uma investigação tão rápida, principalmente em 1986. E o fato de nenhum dos detetives, tanto Gary Haskett, quanto Ian Kennedy, quanto Graham Rosetta, se recusarem a levar o crédito e serem considerados os heróis desse caso e fazerem questão de que todos da força-tarefa e todos envolvidos na investigação recebessem o crédito que mereciam. É incrível, porque a gente também não vê isso acontecendo muito. E no final, eles ainda acrescentaram que eles queriam muito que não tivesse nenhum crime. Em fevereiro de 2016, a polícia divulgou as gravações de John Travers e Michael Murdoch para o público, e a Seven News transmitiu um documentário chamado Anita Colby You Thought You Knew It All, que inclui as confissões gravadas recentemente lançadas e a primeira entrevista de John Colby na televisão sobre o assassinato de sua esposa. E quem quiser assistir esse documentário, que é muito bom por sinal, eu vou deixar o link aqui na descrição. E existem 3 livros sobre o caso, o mais famoso deles sendo escrito por Mark Murray em 2016, chamado Remembering Anita Colby, The Case, The Husband, The Aftermath, 30 Years On. E após a morte de Michael Murphy em 2019, os serviços corretivos de New South Wales confirmaram que os outros 4 ainda estão vivos e cumprem suas penas de prisão em vários centros correcionais de segurança máxima, mas não foi revelado o local exato onde eles estão por questão de segurança.
E é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Não se esqueçam de se inscrever, deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas, ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E é isso. Até semana que vem.